Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 ao 7. O tema da palavra: voltando ao primeiro amor. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Pai, nós vamos ouvir a tua palavra. O nosso coração tem fome e sede da tua presença. Senhor, não seja o homem a falar, seja o teu Espírito Santo amado a falar no íntimo do coração da tua igreja, a curar toda a ferida da alma, a renovar a tua santa presença, a nos fortalecer na fé e no temor de Deus. Renova o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Diga com fé: meu Deus, eu abro os meus ouvidos e o meu coração para receber a ministração da tua palavra. Espírito Santo, fala comigo, renova em mim a fé, o temor de Deus, a alegria da salvação e a chama do primeiro amor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar. O Senhor Jesus venceu a cruz e a morte, subiu aos céus e assentou à destra de Deus. E do seu trono de glória e poder, ele observou a igreja que ele havia implantado na terra. E ele viu que a igreja precisava de um conserto, que haviam muitas áreas em que eles estavam se desviando do caminho da verdade. Então, através do apóstolo João, que estava preso na ilha de Pátimos por causa do amor ao Evangelho, ele escreveu 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia Antiga. E estas cartas têm um estilo imperial. Ele começa se apresentando à igreja como o Senhor da igreja, aquele que tem domínio e autoridade sobre todas as coisas no universo. Em seguida,
ele identifica a igreja pelo anjo da igreja e ressalta as qualidades da igreja, incentivando a igreja a permanecer no trabalho, no serviço e na fé. Em seguida, ele exorta a igreja, mostrando os seus erros, os seus pecados. Então ele mostra o que a igreja precisa fazer para se consertar. E ele termina com uma promessa de salvação e galardão. E nesta noite o Senhor trouxe ao meu coração para que eu pudesse dividir com a igreja a carta à igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade romana que tinha entre 250 a 500 mil habitantes. Nela o apóstolo Paulo pregou o evangelho por 3 anos. E ele começa a carta dizendo: ao anjo da igreja em Éfeso, ao pastor, ao mensageiro da igreja de Éfeso, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que são os 7 pastores das 7 igrejas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, anda no meio das 7 igrejas. O Senhor Jesus se dirigiu à igreja de Éfeso e ele reconheceu o trabalho e a perseverança da igreja de Éfeso. Uma igreja que havia sofrido com maus líderes, com homens que estiveram dentro dela e que deram um mau testemunho e geraram no seu coração feridas que a machucaram, que fizeram muitos dos seus membros se desviarem. Porém, esta igreja, com maturidade espiritual, conseguiu discernir de que aqueles líderes não eram homens de Deus, e sim da sinagoga de Satanás. E os rejeitaram. Era uma igreja que foi provada, que passou pelo fogo, mas que não se deixou esmorecer, tampouco negou a fé e o nome do seu Senhor. Uma igreja que tem constância, que tem perseverança, que coloca a mão no arado, e que trabalha, e que se envolve, e que se dispõe a servir o seu Deus. Uma igreja que não se deixa abater com as dificuldades, que glorifica o seu Deus, que passa pelas lutas e cresce nas batalhas. Era uma igreja judiada, era uma igreja escandalizada. Mas ele diz: pusestes à prova aqueles que se diziam apóstolos e os achastes mentirosos, lobos na pele de cordeiro, que se infiltraram na obra do Senhor para obter vantagens, mas foram desmascarados, porque aqueles que não são de Deus acabam caindo, porque Deus não permite que o seu altar permaneça contaminado, porque Ele é o Senhor da obra, aquele que anda no meio dos 7 candeeiros e das 7 estrelas. A obra é do Senhor, é Ele quem levanta e derruba a quem Ele quer. E aqui Ele elogia esta igreja quanto ao seu trabalho. Ele incentiva, mostrando à igreja: embora você não tenha o reconhecimento do homem, eu tenho visto o teu trabalho, a tua perseverança. E ele diz em Apocalipse: eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que eu, o Senhor, o dono da igreja, tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quem
Quem vai recompensar o teu trabalho na obra do Senhor não é a igreja, não é a liderança da igreja, mas é o Senhor dos céus e da terra, o dono da igreja, Jesus Cristo. Ele tem na mão o galardão, a recompensa por todo o trabalho que você tem prestado na obra do Senhor. Ele diz na sua palavra que se você der um copo de água fria a um dos seus servos, de forma alguma, você ficará sem galardão, sem recompensa. Porque Ele se deu por nós e foi recompensado pelo Pai. A Bíblia diz que Ele se humilhou e foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz, pelo que o Senhor o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, e diante do nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobrará nos céus e na terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim como Ele foi recompensado, Ele vai recompensar a cada um de nós que permanecer fiel no serviço do Senhor. Ele reconheceu as qualidades, a perseverança, mostrando que Ele não estava indiferente às provas que aquela igreja estava passando, que Ele não estava de costas viradas para a igreja. Conheço as tuas obras, tudo que você tem feito, ainda que você não veja o reconhecimento dos homens, os olhos de chama do Deus Todo-Poderoso que você serve têm te contemplado. O Senhor vê e sabe todas as coisas. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, o teu trabalho, como a tua perseverança. Você tem perseverado. Se você olhar, muitas pessoas que estavam do teu lado ficaram para trás. E você tem perseverado. Você continua trabalhando, você continua servindo com a mão no arado. E isso é aprovado pelo Senhor. Isso é louvável aos olhos do Senhor, porque muitos estão ficando no caminho, na caminhada da fé. Muitos estão apostatando da fé. E o Senhor, Ele diz, eu tenho visto o teu trabalho, eu tenho visto o teu labor, a tua perseverança, que você tem enfrentado perseguições, lutas, provas, e não tem negado o meu nome, e que não pode suportar maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Quantos da sinagoga de Satanás já passaram pelo teu caminho? Homens que se intitulavam homens de Deus, e eram joio, eram servos de Satanás, e mesmo sofrendo com decepção, com escândalo, o Senhor tem te sustentado e você está aqui, na obra do Senhor, na presença do Senhor, porque Deus é quem te sustenta. Tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome. E não te deixaste esmorecer. Cada prova, cada luta, cada dificuldade que você, igreja, enfrentou e tem enfrentado, está sendo visto aos olhos do teu Deus. Os olhos do Senhor têm te contemplado a cada dia. A tua reação diante de cada luta, diante de cada dificuldade, tem sido observada pelo Senhor teu Deus. E não deixaste esmorecer. Mas ele continua dizendo, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor.
esta igreja recebeu a revelação do Filho de Deus, foi impactada e recebeu amor pelo seu Senhor, e movida por este amor, movida pela chama da paixão, ela começou a trabalhar no serviço da casa do Senhor, adorando a Deus, buscando a sua presença, evangelizando. Lembra quando você se converteu? Mesmo com muitos afazeres, você sempre encontrava um tempo para ler a palavra do Senhor. Mesmo cansado, você encontrava um tempo para ter um devocional, um momento a sós com o Senhor, onde você orava e chorava na sua presença, colocando aos seus pés as tuas lutas, as tuas fraquezas e recebendo o refrigério. Lembra quando você não perdia a oportunidade de falar do amor do Senhor Jesus para as pessoas, seja na rua, na tua casa, no teu trabalho e mesmo no ônibus, se caso tivesse oportunidade? Porque a chama do primeiro amor ardia no teu coração. Lembra quando você contava as horas para vir ao culto? Lembra quando você quebrantava o teu coração em cada oração realizada? Quando você escutava louvores, você se pegava glorificando e falando em línguas, falando em mistérios com o Senhor. Quando você servia com um espírito voluntário e não por obrigação. Lembra quando você se dispunha a servir e dizia: eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia a mim. O tempo passou. As lutas, os problemas, as dificuldades, as provações que te tornaram maduro, acabaram esfriando dentro do teu coração a chama do primeiro amor. E hoje nós vemos que dentro da igreja do Senhor, muitas pessoas continuam a caminhada de fé, não se afastaram do templo, não se desligaram do corpo, da igreja, mas dentro do seu coração elas se distanciaram do seu Deus. Elas já não têm aquele relacionamento de intimidade com Deus. E no Salmos 25:14 a palavra do Senhor diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele fará conhecer os preceitos da sua aliança. Deus quer ter intimidade. Deus não quer ser servido senão pelo amor. O apóstolo Paulo disse: ainda que eu entregue a minha vida para ser queimada em favor das almas, pregando o evangelho, se eu não for movido pelo amor, isso não terá valor. Ainda que você tenha obras, ainda que você tenha perseverado e passado por inúmeras lutas e esteja chegado até aqui, isso não tem valor se dentro do teu coração não houver a chama do primeiro amor. Se você não for movido pela paixão pelo Senhor, o amor deve ser a nossa motivação. O amor é a base da vida do cristão. Tudo o que nós fizermos devemos fazer movidos pelo amor. Se não houver amor nas nossas obras, nas nossas atitudes, no nosso serviço pelo Senhor, nada do que nós fizermos terá valor. E o Senhor, Ele exortou esta igreja, dizendo que ela precisava voltar à prática das primeiras obras, voltar ao primeiro amor, aquele tempo de pureza, que você servia com bons olhos, que você tinha ingenuidade, pureza interior, que você não tinha a malícia, que você acreditava que você poderia fazer a diferença, que você não olhava para os erros dos homens, mas olhava para o autor e consumador da nossa fé. Hoje você tem olhado para tanta coisa
E muitas vezes nos vemos servindo ao Senhor, mas como por obrigação, por um costume. Como Isaías disse, este povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus não quer ser servido de uma forma mecânica, por obrigação. Davi disse, Senhor, me renova e restitui em mim, para que eu te sirva com espírito voluntário, movido pelo primeiro amor. Lembra que quando era dia de culto você não se importava se você estava cansado, se o tempo estava para chuva, você ficava contando os minutos para vir. E você adorava a Deus de todo o coração. Não era por desencargo de consciência que você vinha ao culto e ficava contando as horas para ir embora. Você nem se preocupava com a hora, você queria era adorar e ser renovado pela presença do teu Deus. E quando terminava o culto, nem vontade de ir embora você tinha, porque a presença de Deus permanecia na congregação. E você tinha sede da palavra, você lia a Bíblia todo dia. Se eu perguntar quem tem lido a Bíblia diariamente, eu tenho certeza que a maior parte não levanta a mão. Porque dentro do seu coração a chama do primeiro amor se apagou. Temos servido e adorado de forma mecânica e artificial. E o nosso Deus vê o coração. O que de mais importante podemos apresentar ao Senhor no seu altar é o nosso coração quebrantado e contrito. É o nosso servir por amor. E Deus sabe quem o serve com amor, com espírito voluntário. E Ele quer soprar sobre esta igreja da sua santa presença e renovar dentro de cada coração a chama do primeiro amor. Aquela alegria que você tinha em estar na casa do Senhor, em trabalhar na obra do Senhor, em servir, em fazer a diferença. Você melhor do que ninguém pode analisar e julgar a si mesmo. E você vai ver do que o que está sendo falado é uma verdade. A igreja tem perdido o primeiro amor. As pessoas não se desviam no sentido de deixar de congregar, mas estão se desviando dentro das próprias igrejas. Porque se a pessoa estiver dentro da igreja, mas não tiver uma comunhão de intimidade com o seu Deus, isso não tem valor para Deus. Só estar aqui dentro, ainda que servindo, não tem valor se dentro de nós não houver a chama do primeiro amor, não houver aquela sinceridade, aquela comunhão, que te fazia acordar de manhã e ir para o teu trabalho conversando com Deus de uma forma tão natural, como se Ele fosse uma pessoa visível e palpável. Lembra quando você se pegava chorando em oração? Quando você queria falar do amor de Jesus para todo mundo, e algumas pessoas até te diziam, poxa, mas você está chato, é só Jesus, sim. Porque Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é a razão do nosso existir, do nosso respirar. É só Jesus. Porque nós somos movidos por Jesus. Se estamos aqui, estamos por Jesus. Não estamos para agradar o homem. Não estamos para mostrar para as pessoas, olha, eu não me desviei, eu continuo de pé. Eu venho a este lugar por Jesus. Eu venho aqui para adorar Jesus. O que eu faço é para Jesus. Não é para ser reconhecido pelo homem, pela liderança da igreja, mas é para adorar o meu Deus. É para glorificar o meu Deus que me amou e me salvou. Eu não venho para agradar a igreja, a liderança, ou quem quer que seja. Eu sou movido pelo amor, pelo Senhor Jesus. Ainda que um amor imperfeito e falho, Deus não chama pessoas perfeitas, mas pessoas que se deixem aperfeiçoar. E vendo o coração desta igreja, Ele falou de tudo aquilo que ela precisava ouvir. Ele transmitiu ao anjo da igreja
que o anjo transmitiu à igreja. Anjo significa mensageiro, aquele que traz a palavra do Senhor. E como anjo da igreja, como mensageiro de Deus, eu tenho trago essas verdades que vêm do coração de Deus. Você não tem ouvido palavras de conhecimento humano, mas algo que vem do coração de Deus, para o teu coração. É o Senhor que tem falado contigo. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Eu sei que você passou por provas e que você não pode suportar homens maus. E que na tua vida surgiram falsos profetas e você os achou mentirosos. No entanto, perseverou e continua na minha casa me servindo. Tenho, porém, contra ti que você abandonou a chama do primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra da comunhão que você tinha. Lembra da alegria da salvação. Lembra da pureza. Lembra de como você era feliz e realizado na presença de Deus. Deus te completava. Deus te preenchia. Ele era a alegria da tua vida. A nossa realização não vem do trabalho, do sucesso financeiro, de tudo estar bem na família. São coisas importantes, sim, são importantes, mas a nossa realização vem da nossa plena comunhão com o nosso Deus, de estarmos no centro da sua vontade, sendo cheios da sua presença. Lembra, o Senhor, Ele te chama a lembrar do teu primeiro amor, de como você era puro, de como você o amava com fervor, com uma paixão, quando você acordava e ia dormir pensando em Deus, e estava na presença dEle a cada instante do teu dia, aonde você estivesse, não apenas dentro da igreja, mas na tua casa, no teu trabalho, na escola ou na rua, aonde você estava, Deus estava, e isso era real para você. Lembra-te, pois, e volta à prática das primeiras obras. Deus quer que você seja como você era antes. Deus quer renovar dentro de você o primeiro amor, a fé, a alegria de servir. E quando isso acontecer, você não vai vir à igreja como que por obrigação. Você não vai ficar contando as horas para o culto terminar. Você não vai servir como quem serve a homens e nem murmurar, porque você sabe que você estará servindo a um Deus que é vivo, que é poderoso e que vai recompensar todo o teu trabalho, ainda que não seja visto e reconhecido pelos homens. Deus te recompensará. Ele tem estado no meio da igreja. Ele diz: eu ando no meio dos 7 candeeiros. Ele vê tudo o que se passa na igreja. E Ele não quer que as lutas te destruam, mas te fortaleçam e te tornem mais forte na presença do Senhor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Candeeiro significa igreja, caso não te arrependas. Amém, igreja? Vamos nos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém, igreja? Pedi para o irmão colocar um louvor ali de fundo.
Eu quero fazer um momento de oração com a igreja. Nós já podemos sentir a presença do Senhor desde a primeira oração desta reunião. A presença do Senhor tem sido forte. Eu quero te convidar a sair do teu lugar e a vir aqui na frente. Você que quer que a chama do primeiro amor se renove dentro do teu coração. Você que quer ser renovado. Você que quer ser como era antes. Venha à frente. Bem à frente aqui, por favor. Pode ocupar essa parte aqui da frente do altar. Bem à frente. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Esquece os problemas exteriores. Nesse momento, é só você e o Senhor. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Nosso Deus e nosso Pai, estamos na tua santa presença e de todo o nosso coração nos colocamos diante do teu altar em oração. Senhor, rendemos a ti o nosso espírito. E ao ouvir a tua palavra, nós reconhecemos do quanto nos afastamos do Senhor, do quanto esfriou dentro do nosso coração a chama que nos movia outrora, o primeiro amor. Ah, Senhor, como nós te servíamos com pureza, com inteireza de coração, com fervor, com alegria, com coração quebrantado. Havia fome e sede de Deus em nosso coração. Não olhávamos para as dificuldades, não olhávamos para as tribulações, ainda que cansados, ainda que com problemas, nós te adorávamos em espírito e em verdade, e te servíamos com espírito voluntário. Ah, Senhor, mas o tempo passou, as lutas, as dificuldades, a correria do dia a dia, esfriou dentro de nós a fé, esfriou dentro de nós a chama do primeiro amor. Mas nós estamos aqui no teu altar com o coração rendido, te pedindo, sopra o teu Espírito sobre a tua igreja e renova dentro de cada vida a chama do primeiro amor. Receba a presença de Deus, receba o renovo da fé, receba o renovo da presença do Espírito Santo. Sopra, Espírito de Deus, enche esta vida da tua presença, da tua glória, do teu poder. Seja renovado, seja fortalecido, seja perdoado pelo Senhor. O cair é do homem, o levantar é de Deus. O Senhor te levanta para que você prossiga mais do que vencedor. Oh, Pai, renova a fé, renova o espírito voluntário
voluntário. Renova a alegria da salvação dentro de cada coração. Que nós não andemos abatidos e desanimados, mas que venhamos contagiar, motivando os demais membros da igreja. Que sejamos a mão que levanta o caído e fortalece o fraco. Queremos estar na tua casa, te servindo com alegria, com inteireza de coração, com espírito voluntário, sabendo que o Senhor vê todas as coisas, sabendo que da tua mão vem a recompensa pelo trabalho, pelo que fazemos em prol da tua obra e pelo Senhor. Oria, lamaia, shurikanda, lamaná. Por isso, Pai, nós te agradecemos, porque já podemos sentir a tua presença. Meu Deus, continua, Senhor, falando com o teu povo, Senhor. Continua tocando, Senhor. Continua purificando, Senhor. Continua, Senhor, mostrando que só o Senhor é Deus, Senhor. Continua, Senhor, mostrando só o Senhor é Deus, Senhor. Que sem o Senhor não somos nada, Pai. Oh, Senhor, somos apenas folha seca, Pai. Oh, Jesus. Vai tocando, Senhor. Isso, meu Deus. Isso, meu Pai. Vai, Senhor. Vai de encontro, Senhor, a essas pessoas, Senhor, que estão aqui, Senhor. Estão aqui na frente, Senhor, de coração aberto, Senhor. Oh, Senhor. Sabemos, Pai, que somos falhos, Senhor. Sabemos, Pai, que somos pecadores, Senhor. Mas sabemos também que o Senhor é misericordioso, Senhor. Sabemos também que o Senhor nos perdoa, Senhor. Então, Jesus, vem, Senhor. Vem, Senhor. Oh, serene, canta lá. Aleluia. Meu Deus. Oh, Jesus. Isso. Fale com Deus, igreja. Fale com Deus, igreja. Fale com Deus, igreja. Esse é o melhor momento para falar com Deus. Esse é o melhor momento para falar com Deus. Aleluia. A palavra de Deus bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Aleluia. Então vamos crer nesse Senhor, aleluia, que está aqui agora no meio de nós, aleluia. Esse Senhor que agora caminha no meio de nós, aleluia. Esse Senhor que assopra e quer que essa igreja se movimente, aleluia. Meu Deus, quer que a igreja se movimente, aleluia. Movimenta pelo Espírito Santo, aleluia. Aleluia.